Em um tempo de impérios e coroas, em um país marcado por desigualdades, nasceu uma mulher destinada a fazer história. Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon e Bragança, conhecida simplesmente como Princesa Isabel. Veio ao mundo em 29 de julho de 1846, em meio à realeza brasileira. Filha do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, Isabel cresceu cercada pelos privilégios da corte. Como a herdeira presuntiva ao trono, ela carregava o peso da continuidade da monarquia em um período de transição. Desde jovem, Isabel recebeu uma educação esmerada. Além das artes e das ciências, foi instruída em política, economia e filosofia. Seu tutor, o Barão de Tefé, foi um dos responsáveis por sua formação intelectual, preparando-a para as responsabilidades de Estado. Isabel também se correspondia com importantes figuras da política e da cultura. Ela mantinha uma rica troca de ideias com abolicionistas, como Joaquim Nabuco, que influenciou profundamente suas convicções sobre a necessidade de abolir a escravidão. Casada com o Conde de Eu, um príncipe francês, Isabel encontrou em seu marido um aliado em suas causas. Embora enfrentassem desafios em seu casamento, incluindo várias tragédias pessoais, os dois compartilhavam um compromisso com a justiça social. No século XIX, a escravidão era a base da economia brasileira. Milhões de africanos e seus descendentes eram forçados a trabalhar em plantações e minas, enfrentando condições de vida desumanas e cruéis. A pressão internacional e os movimentos abolicionistas internos, liderados por figuras como Luiz Gama e André Rebouças, começaram a questionar a moralidade e a visibilidade da escravidão. O Brasil estava no centro de um debate global sobre liberdade e direitos humanos. Em 3 ocasiões, Isabel atuou como princesa regente, governando o Brasil na ausência de seu pai. Em cada regência, ela demonstrou uma inclinação progressista, sancionando leis que prepararam o caminho para a abolição final da escravidão. Em 1871, Isabel sancionou a Lei do Ventre Livre, que libertou todas as crianças nascidas de escravas. Mais tarde, em 1885, a Lei dos Sexagenários concedeu liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Essas medidas, embora limitadas, representaram passos importantes rumo à abolição completa. O aumento culminante veio em 13 de maio de 1888. Com um simples gesto, Isabel assinou a Lei Áurea. Abolindo a escravidão no Brasil, esse ato de coragem e compaixão foi recebido com grande celebração, mas também com resistência dos setores mais conservadores da sociedade. Pouco mais de um ano após a assinatura da Lei Áurea, a monarquia brasileira foi deposta pelo golpe republicano de 15 de novembro de 1889. A família imperial foi exilada na França, onde Isabel viveu o restante de seus dias em relativo isolamento. Isabel passou seus últimos anos dedicando-se à caridade e à Igreja Católica. Sempre acompanhada pelo Conde de Eu, ela faleceu em 1921, mas seu legado continua vivo. A princesa Isabel é lembrada como a Redentora, uma mulher que usou seu poder para desafiar a injustiça e promover a liberdade. Princesa Isabel não foi apenas uma figura da história, ela foi uma agente da mudança. Em um mundo onde a escuridão da opressão podia parecer avassaladora, ela se ergueu como um farol de esperança. Sua história é um lembrete de que a verdadeira liderança é aquela que serve ao bem maior, independentemente dos custos pessoais.